Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a falar com você. Nesse momento eu desejo que a paz de Cristo esteja reinando no seu coração, no coração de toda a sua família. É mais um momento que o Senhor nos dá para que possamos estar meditando em torno da sua palavra. Nesse momento nós estaremos postando o comentário da lição de número 13, uma lição muito importante para a nossa meditação, lição 13, de 24 de dezembro de 2017. Essa lição ela traz como título Glorificados em Cristo. É a esperança de todos aqueles que um dia abraçaram a fé em Cristo Jesus, de que um dia os seus corpos que são mortais vão se revestir da imortalidade. A sua alma, tudo aquilo que há nele de impureza, de corrupto, vai se revestir da incorruptibilidade. E essa lição ela vem exatamente trazer para nós um ensinamento sobre a glorificação em Cristo Jesus. Espero que esse tema ele possa tocar no profundo do teu coração, como creio que certamente os demais temas que nós temos aqui apresentado, eles têm falado ao seu coração. A leitura dos textos que nós estaremos lendo para essa lição, no primeiro momento apresento a vocês o texto áureo da nossa lição. O nosso texto áureo, ele nos afirma o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então esse é um texto muito importante para nós que temos a esperança de um dia morarmos nos céus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós nunca venhamos a desanecer da nossa fé e muito menos esquecermos de que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui passando um tempo, mas aqueles que almejam a vida eterna em Cristo Jesus, eles têm que estar com os olhos fitos nos céus, sabendo que a nossa terra, que a nossa cidade, que a nossa pátria não é aqui, que nos aguarda um céu, nos aguarda um lugar onde reina a justiça, onde nós para sempre estaremos ao lado do nosso Salvador. Portanto, o texto áureo, ele nos leva a essa reflexão, quando afirma que a nossa cidade, ela está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando ele esteve aqui na terra e quando ele cumpriu a sua missão, e após a sua ressurreição e próximo à sua ascensão aos céus, ele prometeu que ele voltaria da mesma maneira como ele estaria ou iria subir a poucos instantes diante do olhar dos seus discípulos. E ele também já havia dado uma promessa que quando ele fosse e preparasse lugar, ele viria outra vez para levar os seus, para que onde ele estivesse, esses também estivessem. Então é exatamente com base nessa promessa, como Jesus ele é fiel para cumprir as suas promessas, nós aguardamos o momento quando Cristo ele há de descer para então transformar o nosso corpo, para que nós possamos então estar com o nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Portanto, eis aí a promessa. A nossa cidade está nos céus e é de lá que nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos apresenta o seguinte: a plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. Ou seja, nós sabemos, e a história está aí para comprovar, que Jesus ele veio à terra uma vez, veio para morrer, veio para redimir o homem dos seus pecados, porém ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e ele deixou a promessa que ele viria uma outra vez, uma segunda vez. E nós sabemos exatamente como nos afirma aqui uma verdade que deve ser colocada em prática, que a plena glorificação dos salvos
Por que a ideia da plena glorificação? Exatamente porque quando nós temos um encontro com Cristo, nós já passamos a experimentar a glória de Deus na nossa vida. Ou seja, é pelo poder da glória de Deus, é pelo poder da glória de Cristo que nós vamos sendo transformados de glória em glória, a fim de que um dia nós alcancemos a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Então essa transformação, ela já está acontecendo na nossa vida, ela tem que acontecer na vida daqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Porém, essa glória, ela vai sendo revelada aos poucos na nossa vida, através do nosso homem, a partir do nosso homem interior, à medida que Cristo vai sendo gerado em nós. A glória de Deus vai transformando a nossa vida. Porém, como a verdade prática, ela nos deixa de uma maneira muito clara, e o comentarista aqui ele é feliz ao usar essa afirmação, quando nos diz que a plena, ou seja, a glorificação total, a plena glorificação dos salvos, se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. Ou seja, Jesus ele há de vir uma segunda vez, não mais para morrer, mas exatamente para arrebatar, para buscar os seus escolhidos. Ou seja, aqueles que tiveram encontro com Cristo, aqueles que já experimentaram a glória de Cristo na sua vida, aqueles que estão sendo transformados de glória em glória, segundo a imagem de Cristo, no momento da sua vinda, da sua segunda vinda, da primeira etapa da sua segunda vinda, como nós cremos, esses serão transformados, esses receberão um corpo glorioso para poder estarem com Jesus para sempre. Porque a observação aqui em relação à vinda de Jesus, essa segunda vinda, e fazendo a observação dessa primeira etapa da segunda vinda. Porque segundo as Escrituras, Jesus virá uma segunda vez, e a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos apresenta que essa segunda vinda de Jesus, ela se dará em duas etapas. Haverá uma etapa quando ele há de vir para arrebatar a igreja, para transformar os salvos, aqueles que estiverem ao lado de Cristo, que fizeram um compromisso de Cristo, que experimentaram a glória de Deus na sua vida. A Bíblia nos afirma que esses serão transformados com corpos glorificados. E quando do momento da primeira etapa da segunda vinda de Cristo, quando ele vier para arrebatar a igreja, a Bíblia nos afirma que aqueles que estiverem vivos serão transformados, serão glorificados, e aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram salvos, esperando a promessa, eles haverão de ressuscitar com um corpo glorificado, para juntamente com os salvos vivos que foram transformados, eles estarem com Cristo nas mansões celestiais. Então essa é a nossa esperança. Portanto, a glorificação plena dos salvos se dará exatamente quando da vinda de Jesus para o arrebatamento da sua igreja. Portanto, a primeira etapa da segunda vinda de Jesus. Uma vez que a segunda etapa da segunda vinda, segundo nós temos na palavra de Deus, ela se dará quando Cristo ele há de vir, ele há de descer no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que o monte há de ser rachado para que o povo de Israel possa fugir dos seus inimigos. Então, naquele momento, quando Cristo vier, na segunda etapa da segunda vinda, ele virá para julgar as nações, para poder salvar a nação de Israel e então instalar o seu reino milenial. Assim nós acreditamos, assim nós cremos, apesar de que há linhas que pensam diferente, há correntes teológicas que pensam diferentes, mas essa é uma das linhas teológicas defendida pela maioria dos cristãos, e é a linha que eu vejo uma certa lógica, que eu vejo um certo consenso, um grande consenso, à luz de um contexto maior das Sagradas Escrituras. Bem, nós iremos então para a leitura bíblica em classe, fazendo uma observação que essa lição era uma lição, não é uma lição longa, é uma lição
relativamente curta, e também esse trimestre, geralmente quase todos os trimestres nós temos apenas 13 lições. Esse trimestre nós teremos 14 lições, esse último trimestre, e portanto essa é a lição de número 13, ou seja, a penúltima lição. Bem, então a leitura bíblica em classe está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 13 até o verso de número 23. Então você pode estar aí acompanhando na sua Bíblia esse texto. Esse é o nosso texto básico da leitura bíblica em classe. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos de número 13 ao 23. Portanto, 10 versículos. Aí o primeiro versículo aí do texto, o verso de número 13 aí do capítulo 15, nos diz o seguinte: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então nós temos aqui uma reflexão sobre a questão da ressurreição dos mortos, se os mortos ressuscitam ou não. Então Paulo aqui instruindo os irmãos aos Coríntios, uma carta aqui aos Coríntios, Paulo instruindo acerca da realidade da ressurreição dos mortos. Sabemos que durante o ministério de Jesus ele sofreu resistência de um grupo religioso que não acreditava na ressurreição dos mortos, que era exatamente os saduceus, e portanto essa já era uma forma de ensinamento que ia de encontro àquilo que Jesus pregava, que ia de encontro às Escrituras no tocante à ressurreição dos mortos. E Paulo aqui ele leva a reflexão aos Coríntios e traz para nós essa reflexão quanto à ideia da ressurreição. Então esse texto aqui ele é muito importante porque ele nos diz exatamente o seguinte: olha, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Nós sabemos que nós pregamos um Deus, pregamos um Cristo, que ele é diferente do Deus pregado pelas demais religiões. Por quê? Porque todas as religiões que têm os seus deuses, os seus fundadores, e que já passaram, que já morreram, todos eles morreram e permanecem mortos. E nós pregamos um Jesus que é a razão, que é a base, o autor da nossa fé, um Jesus que sofreu, um Jesus que morreu, porém um Jesus que ressuscitou. Então eu quero trazer esse esclarecimento, porque para o cristianismo, a morte de Jesus, a encarnação de Jesus, começando pela ordem, a encarnação de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição são três elementos fundamentais. E a ressurreição de Jesus, ela é tão importante quanto a sua encarnação e quanto a sua morte. Então, se Jesus apenas viesse como homem, ele morresse e não ressuscitasse, nenhuma garantia nós tínhamos em relação à nossa fé. Nós não teríamos muita diferença daqueles que defendem um Deus, o qual ele morreu e não podem testificar da obra que realizou em prol dos seus adeptos. A Bíblia ela nos deixa muito claro que Cristo ele morreu para o perdão dos nossos pecados. Porém, não para por aí. Que se Cristo apenas tivesse morrido pelo perdão dos nossos pecados, todas as demais religiões, elas poderiam
está em pé de igualdade conosco no aspecto de quê? De dizer que o seu líder, que o seu Deus, que o seu fundador também pagou o preço pelos seus pecados, ou morreu pelos seus pecados. Porém, nenhum desses deuses que passaram, deuses entre aspas, eles podem reivindicar a salvação dos seus adeptos. Porém, no caso de Jesus, a Bíblia diz que Cristo ele morreu pelo perdão dos nossos pecados, mas que ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, a obra de Cristo, para aqueles que o servem e o seguem, foi uma obra completa. Porque ele não apenas morreu para perdoar, ele ressuscitou para reivindicar a nossa salvação. Ele é aquele que está diante de Deus, ele é o nosso advogado, ele é o único meio pelo qual Deus pode olhar para o homem. Uma vez que o homem ele afastou-se de Deus, ele pecou contra Deus, ele se tornou inimigo de Deus. E Deus não se relaciona com o pecado. Então Jesus, na sua encarnação, ele se fez pecado em nosso lugar. Ele pagou o preço exigido por Deus, que era o preço de sangue. Ele se entregou por nós, mas ele ressuscitou para se colocar diante de Deus em nosso favor. Então a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que nós somos justificados diante de Deus. Então Deus, ele nos enxerga através de Jesus Cristo. Então é tirar a ressurreição da Bíblia, apagar a ideia, a realidade da ressurreição dos mortos, é exatamente invalidar a nossa fé. É exatamente invalidar o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque o próprio Cristo, ele nos deu a promessa de que se nós morrêssemos com ele também nós seríamos ressuscitados. E se não há ressurreição dos mortos, sabemos que Cristo morreu. Logo, se não há ressurreição dos mortos e Cristo morreu, ele não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos. Se ele não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos com ele. Se ele não ressuscitou, nós não temos nenhuma garantia da nossa justificação diante de Deus. Então, percebamos que a doutrina no tocante à realidade da ressurreição é uma doutrina fundamental para o cristianismo. Por quê? Exatamente porque se Cristo não ressuscitou, nós não temos nenhuma garantia diante de Deus, nem que nós ressuscitaremos e muito menos de que nós selaremos a nossa eterna salvação. Então aí está um texto muito esclarecedor. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E aí o escritor, ele continua nos apresentando os argumentos que nos levam a refletir sobre a realidade da ressurreição e a impossibilidade de salvação se não houver a ressurreição. Verso de número 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Por quê? Porque a pregação dos apóstolos, ela é toda baseada na morte, na ressurreição de Cristo
e na promessa da ressurreição dos mortos, de que o nosso corpo não ficará na sepultura. Então, uma vez que não haja ressurreição de mortos, então toda a pregação do Evangelho ela é vã. E uma vez que a pregação do Evangelho é vã, a nossa fé, consequentemente, será vã. Por que a nossa fé será vã? Exatamente porque a nossa fé ela vem da palavra de Deus. Que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, uma vez que a pregação ela se torna vã, todo o resultado da pregação também se tornará vã. Daí a importância de defendermos e crermos, segundo a Bíblia nos apresenta, na ressurreição de Cristo e, consequentemente, na ressurreição dos mortos. Verso de número 15. E assim somos também considerados, aqui o apóstolo, ele falando já, se não há ressurreição, que a sua pregação é vã, que a nossa fé será vã, e aí ele continua dizendo, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Ou seja, a igreja, os apóstolos, seriam então considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo. Ou seja, o Deus que nós testificamos é o Deus que ressuscitou a Cristo. Então, se Deus não ressuscitou a Cristo, então Deus também não é um Deus verdadeiro. Deus também é uma fábula. Deus também ele não existe. Então, somos umas testemunhas falsas. Estamos dizendo de um Deus que, de fato, nós não o conhecemos e que, de fato, ele não fez o que nós afirmamos. Então, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, é o Deus que nós pregamos, ao qual, porém, ele não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Um texto muito claro para nos mostrar que toda a pregação, toda a nossa fé, ela ruiria se não houvesse a ressurreição dos mortos. E se Cristo, que é a primícia da ressurreição, ele não houvesse ressuscitado. O verso de número 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, uma vez que ele morreu. Então, se os mortos não ressuscitam, Cristo também ele não ressuscitou, porque Cristo morreu, e isso está comprovado historicamente. Verso de número 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Muito claro. Ou seja, a não ressurreição de Cristo, além de invalidar a nossa fé, nos joga na condição de pecadores, na condição que o homem estava quando se afastou de Deus na pessoa dos nossos primeiros pais. Então, se Cristo não ressuscitou, todo o sacrifício de Cristo se torna inválido e nós permaneceremos na condição de pecador, afastados, mortos espiritualmente para Deus, se não houver ressurreição dos mortos. Verso de número 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, se não há ressurreição, temos aqui duas situações. Se não há ressurreição dos mortos, nós que estamos vivos, estamos mortos espiritualmente, estamos mortos no pecado, afastados de Deus, portanto. E aqueles que morreram, que dormia aqui na Bíblia, sempre quando usa essa expressão dormir em Cristo, a ideia de dormir é um eufemismo, que quer dizer morreram. Então, nesse caso aqui, aqueles que estiverem mortos, eles estarão perdidos sem nenhuma esperança. Nós vivos estaremos perdidos, porque se não há ressurreição, nós não temos nenhuma garantia que fomos justificados, uma vez que o único ser
capaz de nos justificar, ele morreu e não ressuscitou, se não houver ressurreição dos mortos, que seria Cristo, ele não teria ressuscitado. E quem já morreu estaria sem nenhuma esperança, porque não ressuscitariam mais e selaria o seu destino de estarem afastados de Deus eternamente. Então esses são os textos que nós lemos, esse primeiro grupo de textos, que vai estar aí falando da ressurreição, da condição dos que estão vivos, da condição dos que morrerem, se não houver ressurreição. Aí o verso de número 19 nos diz o seguinte: verso 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse é um texto riquíssimo. Olha, se nós esperamos em Cristo, se a nossa esperança ela se limitar apenas a essa vida, ou seja, se não há ressurreição dos mortos, se não há possibilidade de uma transformação futura do nosso corpo, pela promessa que nós temos de Cristo, se toda a promessa de Cristo ela se resume a esta vida, o apóstolo ele chega à conclusão que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Qual uma das leituras, dentre as várias, que nós podemos fazer desse texto, desse versículo? O cristão, o verdadeiro cristão, é aquele indivíduo, é aquela pessoa que renunciou, ou que deve estar renunciando. Caso você não tenha feito, você tem que lutar por isso. Que está renunciando todos os prazeres dessa vida. E olha que nós temos nessa vida muitos prazeres. Todos os prazeres da carne. Está renunciando à sua própria vontade, o seu próprio querer, os seus próprios desejos, em prol da vontade de fazer a vontade de Cristo. Então imagine, renunciar tudo aquilo que a vida oferece, viver uma vida de abstinência de tudo aquilo que fere a santidade de Deus, porém fazer tudo isso, suponhamos que não haja ressurreição dos mortos, fazer tudo isso para poder esperar em Cristo, ou servir a Cristo, apenas pensando nessa vida, sem nenhum objetivo de uma vida eterna, de um dia se livrar dessa vida, que apesar dos muitos prazeres, mas com uma vida de negação de todos os prazeres e os sofrimentos que são naturais para todos os homens, tenham eles a Cristo ou não, e simplesmente ficar tudo, a vida se resumir apenas a essa realidade, apenas a essa condição material. Ou seja, se o homem que ele desfruta dos prazeres do mundo, que são muitos, ele ainda, queira ou não, ele tem que contar com os dissabores dessa vida, e a vida já é difícil para este homem. Imagine alguém que conta com os dissabores da vida, porque a Bíblia diz que o mal vem para todos, tanto o que acontece ao justo acontece ao pecador. Imagine a pessoa, o cristão, que ele, além de ter como certo os males dessa vida, e além disso, ele não desfrutar dos prazeres da carne, não desfrutarem de tudo aquilo que é a sua alma nela, ele renunciar tudo aquilo que ele mais gosta em prol de uma vida consagrada a Deus, e simplesmente essa vida ficar por aqui. Caso não tenha ressurreição, não tendo ressurreição, não temos garantia de vida eterna, não temos garantia de um arrebatamento de igreja, de uma transformação do nosso corpo, não temos garantia de nada.
Então, dentro desse contexto, dessa leitura que eu estou fazendo, o apóstolo ele chega à conclusão ao dizer o seguinte, olha, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que nós cremos na ressurreição dos mortos e na glorificação da igreja. Verso de número 20. Mas, aí esse mas aqui é uma conjunção adversativa que ele apresentou a ideia negativa caso não haja ressurreição dos mortos. E esse mas, que poderia ser porém, também essa conjunção, vai trazer exatamente uma ideia adversa à ideia que está sendo traçada anteriormente. Então, essa é a ideia de uma conjunção adversativa, que tem a ideia de uma adversidade, de algo adverso àquilo que está acontecendo. Ou seja, dentro aqui do campo da ideia, o apóstolo ele está apresentando a tese levantada por alguém de que não há ressurreição dos mortos. Ele está apresentando essa tese, a tese principal é essa, de que defende-se, alguns defendem a não ressurreição dos mortos, porém, à medida que ele vai apresentando a tese, ele vai mostrando as implicações, caso essa tese ela se confirma ou ela seja verdadeira, as implicações que existem quanto à nossa salvação. Então, depois de apresentar essa tese da não ressurreição dos mortos, aqui o apóstolo ele lança uma adversativa para exatamente apresentar agora algo contrário àquilo que estava sendo apresentado. Ou seja, para dizer, olha, tem-se isso, porém, mas a realidade é esta. Então, para contrapor, essa antítese, para contrapor, para que se chegue, então, a uma síntese a partir dessas contradições. Então, o que nós temos aqui? Mas, ele chega à conclusão, mas, agora, ou seja, conclui-se, diante do que foi dito, agora temos o entendimento. Então, mas agora, ou seja, agora depois de termos apresentado a tese de que não há e as contradições que há dentro da própria tese, então agora estamos esclarecidos o quê? Mas agora Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, ele está afirmando exatamente que a prova está aí, e a Bíblia diz que Cristo ele ressuscitou e foi visto por muitos após a sua ressurreição. Então agora cerca de 500 pessoas, se não me falha a memória. Então o que nós temos aqui é que o apóstolo, ele então, diante desse questionamento levantado antes, colocando em xeque a ressurreição dos mortos, ele vai agora e levanta, traz a realidade, o fato de que de fato Cristo ressuscitou. E ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, no sentido de uma primícia, de uma ressurreição permanente. Então o que nós temos aqui? Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Por que as primícias? Porque ele foi o primeiro do grupo daqueles que haverão de ressuscitar primeiro. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Cristo ele abriu o caminho, ele foi o primeiro a ressuscitar, e ele como primícia ele trará outros consigo no momento da sua vinda, que serão exatamente aqueles que participarão da primeira ressurreição. Então Cristo ele abre a porta da ressurreição, ele é o primeiro a ressuscitar e ele trará consigo outros no momento da sua vinda, que é o que nós chamamos de primeira ressurreição. Então Cristo ele é as primícias
da ressurreição. Dos que dormem, como o texto coloca aqui, mas como já fiz a observação, dormir aqui é no sentido de morrer fisicamente. Aí o verso de número 21 nos diz o seguinte: porque assim como a morte veio por um homem, Adão, nosso primeiro pai, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Quem? Jesus Cristo. Então Adão pecou, morreu espiritualmente e posteriormente fisicamente. Também nós em Adão pecamos e morremos, espiritualmente e fisicamente, aqueles que já morreram. Cristo, ele morreu e ressuscitou. Em Cristo, nós morremos em Cristo ao o aceitarmos como Salvador, e nele nós ressuscitamos, porque nós cremos na promessa da ressurreição dos mortos, porque Cristo já ressuscitou. Então é isso que o texto ele está colocando, muito bem claro, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Verso de número 22. Porque assim como todos morreram em Adão, aquilo que falei já anteriormente, o verso 22 só vem explicar aquilo que já falei anteriormente. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Muito claro esse texto. O verso sequente, o verso de número 23. Mas cada um por sua ordem, ou seja, todos haverão de ressuscitar, mas cada um ressuscitará por sua ordem, ou seja, por sua vez. Qual é essa ordem? Primeiro, aí o texto nos abre, Cristo as primícias, ou seja, Cristo primeiro. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O texto está muito claro. Então, Jesus já ressuscitou, foi a primícia, as primícias dos que dormem. Então, Cristo ressuscitou. O texto nos apresenta que na vinda de Cristo, na sua vinda, então, os demais, no caso, a igreja, os que estão em Cristo, ressuscitarão na sua vinda. Então essa é a promessa que nós temos e é nessa promessa que nós descansamos. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, agora nós iremos para o comentário da lição. Como falei, é uma lição pequena. Temos aí na lição apenas 2 tópicos. A maioria das lições desse trimestre, acho que todas, tiveram 3 tópicos. Acontece às vezes lições que tem até 4, 5 tópicos. Mas essa lição nós temos apenas 2 tópicos. Então vamos ver aí, ler a introdução e traçar alguns comentários em torno da mesma. Bem, a introdução da nossa lição nos apresenta. Lembrando que o título da nossa lição, nós falamos aí da ressurreição, mas o título da nossa lição é a glorificação em Cristo. Só que essa glorificação, ela vai se dar exatamente, a glorificação plena da igreja, vai se dar exatamente no momento do arrebatamento da igreja, quando aqueles que estiverem mortos irão ressuscitar com o corpo glorioso. Os que estiverem vivos serão transformados. Bem, então a introdução nos apresenta. A glorificação dos salvos é o evento futuro e final da obra salvadora de Cristo. Será um momento de extraordinária grandeza e felicidade, que se dará na segunda vinda de Cristo, como já falei. Nesse evento, os salvos experimentarão a glorificação completa da natureza humana, pois seremos todos revestidos da glória de Deus. Então, quando do momento do arrebatamento da igreja, da segunda vinda de Cristo, nessa primeira etapa da segunda vinda de Cristo, os salvos experimentarão uma glorificação
completa da sua natureza. Então Cristo, nós já experimentamos essa glória no momento quando a nossa mente, a nossa consciência, a nossa alma, o nosso espírito começou a ser trabalhado pela glória de Deus. Porém, toda a nossa natureza, ela será tomada, ela será transformada pela glória de Cristo no momento da sua vinda, no momento do arrebatamento da igreja. O primeiro tópico da lição nos apresenta a gloriosa esperança da ressurreição dos santos. Bom, é interessante observar aqui que o tópico fala da ressurreição dos santos. Entende aqui santo como aqueles que tiveram um compromisso com Cristo, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo. Não entenda aqui santos num sentido pleno e muito menos santo como sendo religiosos, seja lá de qual for a religião. Santos aqui chamados na Bíblia não são apenas ou não são religiosos, simplesmente. São aqueles que de fato tiveram um encontro com Deus, um encontro com Cristo. Então, a gloriosa esperança da ressurreição dos santos é o primeiro tópico. O primeiro subtópico nos apresenta a ressurreição dos santos. Há uma esperança celestial para os salvos em Cristo, quando da gloriosa ressurreição dos mortos, onde estaremos para sempre com o Senhor, que é a nossa esperança. Essa é uma esperança do crente que tem como seu fundamento a ressurreição de Cristo, pois do mesmo modo que ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Então nós temos aqui, confirmando aquilo que eu estava falando antes, que nós, os salvos, nós temos uma esperança celestial da gloriosa ressurreição dos mortos. E a base dessa esperança é exatamente a ressurreição de Cristo. Então, assim como Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Aí temos o texto da palavra de Deus, de Filipenses 3:21, que nos diz o seguinte: que transformará Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O seu corpo de quem? O corpo de Cristo. Conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então Jesus, ele tem poder para nos ressuscitar dos mortos, assim como ele teve poder para se tornar homem, para se entregar, para morrer e para ressuscitar dentre os mortos. Então o próprio Deus, que é Jesus, ele teve e tem poder para ressuscitar. Assim como ele ressuscitou a Cristo, ele também há de nos ressuscitar, caso estejamos mortos, quando da sua vinda. Hoje, o nosso corpo está sujeito às enfermidades e demais fragilidades, mas na ressurreição, ele será revestido da incorruptibilidade e também da imortalidade. Não só o corpo, mas também a nossa alma. Quando a Bíblia diz que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, fala do nosso corpo que é mortal. E aquilo que é corrupto, fala da nossa alma que é corrupta. Então, a Bíblia diz que o nosso corpo, ele há de se revestir da imortalidade. E nós também haveremos de nos revestir da incorruptibilidade. E aí a morte vai ser tragada na justiça de Cristo. Então hoje o nosso corpo está sujeito às enfermidades e demais fragilidades. Mas na ressurreição, ele será revestido de incorruptibilidade, de imortalidade. Nunca mais morreremos, pois a ressurreição dos santos será a vitória final sobre a morte e o inferno. Então a ressurreição dos mortos estará selando a vitória final,
a vitória definitiva dos salvos, tanto sobre a morte quanto sobre o inferno. A morte e o inferno jamais poderão nos deter se nós permanecermos em Cristo. Estejamos nós vivos quando da sua vinda ou não, se permanecermos nele, a nossa vitória é uma vitória em definitivo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Segundo subtópico desse primeiro tópico: o destino eterno dos salvos. Os que foram alcançados pela obra salvífica de Jesus Cristo entrarão no reino celestial, que é a promessa que nós aguardamos, onde haverá um eterno tempo de alegria, felicidade e bem-estar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos aqueles que estão em Cristo, que aguardam o momento da vinda de Cristo e da ressurreição dos mortos, eles entrarão então no reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo e que foi prometido pelo próprio Cristo, que haverá de cumprir com todas as suas promessas. Portanto, nós entraremos para um reino de felicidade, de bem-estar, de alegrias eternas. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Sua presença, a presença de Cristo, desse reino, sua presença encherá a terra com sua glória e majestade, conforme a visão do apóstolo João. Aí, Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, ao estarmos diante de Deus, ao estarmos na presença de Cristo, Cristo será a nossa eterna luz. Ele será o nosso eterno guia. Ele será a nossa eterna esperança. Será uma esperança que não mais estará no campo das ideias. Será uma esperança concretizada. Então, Cristo será a nossa própria luz. Não haverá necessidade de luz, porque a glória de Deus será a nossa luz. Irá nos iluminar. E o Cordeiro, Cristo, será a nossa lâmpada. Louvado seja o nome de Jesus. Permaneça nessa esperança. Permaneça na mesma atitude, na mesma fé. Porque fiel é aquele que prometeu. E ele há de cumprir todas as suas promessas. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. O tópico 2 da nossa lição nos apresenta a plena salvação nos céus. Primeiro subtópico: ausência de pecados e dores. Então, essa plena salvação nos céus. Por que plena salvação? Isso é muito interessante nós nos atermos aqui, que nós em Cristo, nós somos salvos. Nós somos alcançados e a nossa salvação no presente, ela está condicionada a nós permanecermos nesta vida terrena em Cristo. E Cristo está em nós. Mas nada nos impede, se nós quisermos, de abandonar a Cristo. Então é necessário nós permanecermos salvos, permanecermos fiéis até o fim. Mas todos nós, assim creio, estamos sujeitos a fracassar nesta caminhada. Porém, quando nós recebemos um corpo glorioso ou formos ressuscitados e estivermos com Cristo, jamais correremos o risco de fracassar. Jamais haverá possibilidade de nos afastarmos de Deus. Então é nesse sentido que esse ponto aqui, esse tópico, ele nos apresenta a plena salvação nos céus. Ou seja, no céu
nós estaremos plenamente, totalmente seguros, escondidos, estando em Deus. Louvado seja Deus. O primeiro subtópico desse último tópico nos apresenta a ausência de pecados e dores. A salvação plena foi garantida pela obra de Cristo na cruz e confirmada pelo Espírito Santo que nos foi dado, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É quem aplica a obra da salvação no coração do homem, é o Espírito Santo. É o selo, é o penhor, é a garantia de que nós um dia iremos morar nos céus, é o Espírito Santo. Então, repetindo, a salvação plena foi garantida pela obra de Cristo na cruz e confirmada pelo Espírito Santo que nos foi dado, tornando ele, o Espírito Santo assim, o selo dessa herança eterna que está nos céus. Louvado seja Deus. No lugar celestial, não experimentaremos mais a dor dos pecados cometidos. Tudo será lançado no mar do esquecimento. Então, não experimentaremos mais a dor dos pecados cometidos, bem como os males e dores que outros podem nos provocar. As enfermidades, as moléstias, as catástrofes, decepções ou qualquer tristeza humana desaparecerão para sempre. Louvado seja Deus. No céu, experimentaremos a eterna alegria. Então, nos céus, a alegria será eterna. Nós servimos a Cristo nessa vida, e mesmo sendo servo de Deus, nós temos momentos mesclados entre alegria e tristeza, entre sorriso e lágrimas. Porém, nos céus, quando nós estivermos com Cristo eternamente, será uma alegria plena. Nada tirará a nossa alegria. Então, alegria plena, uma paz plena. Nós experimentaremos eterna alegria, paz, fé, esperança e amor. Então, olhando os céus, nós experimentaremos a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Viveremos no verdadeiro amor. O comentarista aqui apresenta a verdadeira fé e verdadeira esperança. Temos que ponderar esses dois termos que entraram aqui. Porque, na verdade, nos céus, nós não precisaremos mais da fé. Para que fé nos céus? Nós já estamos vivendo. A fé é a prova, não é isso, daquilo que não se vê. É aquilo que nos alimenta até tomarmos posse da vida eterna. Mas quando estivermos no céu, nós não precisaremos mais da fé. Também aqui a esperança. No céu não há mais necessidade de esperança no céu. Que a fé, a esperança são coisas dessa vida. É aquilo que nos anima, que nos empurra para a frente, para continuarmos servindo a Cristo. Então eu creio que houve assim o comentarista, ao colocar aqui no rol do que nós experimentaremos nos céus, ele não foi muito feliz em colocar esses dois termos, fé e esperança, porque eu creio que são termos desta vida, ou seja, que nos alimenta nessa vida, até um dia nós chegarmos na vida eterna. Então eu quero fazer esse destaque, porque aí no finalzinho ele coloca: no céu experimentaremos eterna alegria. Sim, seremos eternamente alegres. Uma eterna paz. Sim, uma eterna paz. Aí ele coloca uma eterna fé, um eterno acreditar, uma eterna confiança. Talvez seria a ideia da confiança, mas nós já viveremos diante do próprio Deus. Então talvez fé, ele quer colocar aqui como a ideia da confiança eterna, de estar descansando em Deus, seria a menos a expressão confiança. Também nós, uma eterna esperança, já estamos diante do próprio Deus. Já não estamos mais esperando nada, já é uma concretude da esperança que tivemos no passado. Então faça sua observação para esses dois termos. E, finalmente, o termo amor. Sim, no céu nós estaremos eternamente com uma eterna alegria, uma eterna paz e vivendo no eterno amor de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O último subtópico nos apresenta a plenitude nos céus. Nesta vida vivemos a tensão
entre as possibilidades precárias da terra e a alegre esperança da vida eterna nos céus, onde estaremos para sempre com Deus. Então, nesse mundo, aqueles que têm uma esperança, que tiveram encontro com Cristo, ele vive exatamente dentro dessa tensão de estar nessa vida sofrendo, mas ao mesmo tempo está almejando se libertar para uma vida eterna. Então enquanto estivermos aqui, nós vamos estando vivenciando essa tensão, da possibilidade, não é isso? Das dificuldades dessa terra, mas ao mesmo tempo pensando na esperança da vida eterna, na esperança dos céus. Ora, a tribulação e as dificuldades desse tempo não podem se comparar com o melhor da glória reservada para nós. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que as aflições do tempo presente, elas não podem ser comparadas com a glória que há de ser manifestada em nós, nos céus. Então, nós não podemos, ainda não desceu ao coração do homem. O homem não pode ter uma ideia plena daquilo que nos aguarda, daquilo que Deus tem prometido e tem preparado para aqueles que o servem. A vida plena nos céus é um direito adquirido quando fomos adotados pelo Pai, Deus, como filhos. Logo, a herança divina não se limita a bênçãos materiais. Quando, infelizmente, muitos estão vivendo um evangelho cuja esperança está só nessa vida. E nós já vimos que se nós esperarmos em Cristo nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Cristo, ele não morreu para pagar as nossas contas. Ele morreu para pagar a nossa dívida do pecado. A nossa dívida que nós tínhamos para com Deus era o pecado. E Cristo morreu para pagar essa dívida. Mas muitos têm vivido como se Cristo tivesse morrido para pagar as suas contas, para dar uma casa, um emprego e outras coisas que Deus pode dar. Mas isso não é o principal. Então, aqui voltando a fechar o comentário, a vida plena nos céus é um direito adquirido quando fomos adotados pelo Pai como filhos. Logo, a herança divina não se limita a bênçãos materiais ou espirituais no tempo presente, nessa vida, mas, sobretudo, as bênçãos eternas do porvir, onde viveremos numa dimensão celestial gloriosa. Então, nós aguardamos essa promessa, onde nós viveremos nessa dimensão gloriosa. Então, a nossa esperança é um dia adentrarmos nos céus, é um dia selarmos a nossa salvação, é estarmos eternamente com Cristo, e nada, absolutamente nada, poderá nos afastar dos braços de Cristo. Conclusão. A salvação em Cristo é um evento passado, presente e futuro. Por que passado? Passado porque Cristo morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Cristo foi o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então, nesse aspecto, a nossa salvação é um evento passado. Porque Cristo, antes da fundação do mundo, ele havia pagado o preço. Cristo morreu no passado, nós estamos no presente, Cristo morreu no passado, garantindo a nossa salvação. E até mesmo aqueles que morreram antes da encarnação de Cristo, eles já morriam na esperança de que Cristo, de que Deus enviaria um meio para pagar o perdão dos seus pecados. Então, Cristo, a nossa salvação, é um evento do passado, é um evento do presente, porque nós estamos em Cristo e em Cristo nós somos salvos, somos libertos, vivemos para Cristo. Então, a nossa salvação também é no presente e é futura. Por quê? Porque é quando Cristo haverá de selar eternamente a nossa salvação, se nós mantivermos salvos no presente, se mantivermos essa certeza, essa convicção, para quando do momento da vinda de Cristo, ele puder nos transformar, nós experimentarmos a glorificação para estarmos nos céus, estarmos com ele eternamente. Portanto, a salvação em Cristo é um evento passado, presente e futuro. É uma obra completa, perfeita e universal, ou seja, é para todos, é perfeita e todos podem experimentar esta obra. Por isso, o autor bíblico a denomina de tão grande
salvação. Porque Hebreus 2:3 fala: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Porque ela é absolutamente grande, sendo redundante. Ela é em absoluto uma salvação que pode alcançar todos os homens, em todas as épocas e em todos os lugares. Basta eles se voltarem para Deus. Alguns aspectos dessa gloriosa doutrina são imensuráveis e inexplicáveis, a doutrina da salvação. Alguns aspectos dessa gloriosa doutrina são imensuráveis e inexplicáveis, por melhor que se tente explicar. São aspectos que, tanto da salvação quanto da ressurreição, são aspectos profundos. São aspectos que transcendem a compreensão humana e que serão revelados em sua totalidade somente no reino vindouro. Glórias a Deus. Então nós sabemos que ainda nós não podemos abarcar tudo aquilo na nossa mente, tudo aquilo que Deus ele tem preparado, ele há de fazer em prol dos seus filhos. Mas uma coisa é certa, estejamos confiantes, estejamos esperançosos, sabendo que é fiel aquele que nos prometeu, descansados de que um dia o nosso corpo será glorificado pelo poder de Cristo. Assim como Cristo, ele morreu e ressuscitou, ele haverá de ressuscitar aqueles que aguardam a sua vinda, aqueles que morrem na esperança desse grande dia, para que então nós possamos estar com ele e nós possamos desfrutar da sua companhia eternamente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma vida cheia da presença de Deus, que você tenha aí um ano de paz, um ano de direção de Deus. Nesse momento nós estamos aqui aproximando, hoje aí o dia 18/12/2017, portanto estamos aí finalizando mais um ano. Então eu desejo que o Senhor venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua família, que você tenha aí um resto de ano de paz, que a mão de Deus ela permaneça sobre você, que os seus sonhos eles possam ser realizados ainda nesse findar de ano e que o próximo ano de 2018 seja um ano cheio de realização para você, para a sua família. Eu desejo a você um Feliz Natal, um bom ano novo, um ano cheio da presença de Deus. E que os teus planos, eu deixo esse conselho para você, que os teus planos para esse final de ano, não precisa esperar chegar o ano de 2018, mas que os teus planos para esse final de ano, para o ano que vem, para toda a vida que o Senhor te der, toda a sua existência nessa terra, que os seus planos tenham como prioridade uma vida para Deus. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ter sucesso no trabalho? De que adianta ter sucesso financeiro, ter sucesso na vida social, intelectual, nos estudos ou até mesmo na família e ser um rejeitado ou não alcançar ou não ser alcançado pela graça de Deus? Não há bem maior do que viver uma vida para Deus. Não há bem maior do que ser propriedade. O nosso bem não é possuir. O nosso bem é nos tornar propriedades de Deus. Que Cristo nos abençoe. Um beijo no teu coração, na tua alma, no teu espírito. E que Deus abençoe você e a toda a sua família. A paz do Senhor. E que Deus continue conosco. E obrigado pela sua atenção. Em nome de Jesus. Um grande abraço.